Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei. Olá, boa noite de domingo, né? Começando a semana, então. Nós que vamos entrar na terceira e última semana de lives, né? Hoje nós temos a live bem especial, né? Com a mãe Fernanda de Rio Grande, né? Ela que vai vir falar, assim, da visão dela social, né? Do papel da mulher na Umbanda e a visão social da Umbanda em si, né? Ela é uma amiga querida, né? Que esses momentos aí de quarentena me trouxe, né? E hoje também é um dia muito especial, porque nós temos, hoje é dia, né, de Santa Sara, né, que é sincretizada, então, a mãe Egunitá Oroiná, né, a mãe do fogo. E então é um dia muito especial, né? E boa noite para quem tá entrando, boa noite. Mãe Fernanda entrou, vou chamar ela e vou deixar que ela se apresente para vocês, tá bom? Chamando então ela, enquanto vai conectando aí. Vamos aproveitar essa energia. Olá! Olá! Estamos combinando de batom. Desculpa, não ouvi. Eu disse que nós estamos combinando o batom. Ai, é verdade! Hoje é dia especial, né? Eu sou filha de Egunitá Ancestre, né? Olha só, olha aí, uma homenagem, ó. Rege o povo cigano, né? Hoje é dia de Santa Sara. Tá aqui, ó, o sincretismo, né? Então, a nossa Kali minha mãe. Faltou a fogueira só. É verdade. Ah, mais ou menos aqui, ó. Aqui tem um pouquinho, ó. Só uma representação. Fernanda, então, estamos muito felizes, né, que tu aceitou esse nosso desafio aí de conversar conosco, né? E eu quero que tu te apresente, né? Que nada é melhor que a própria pessoa falar de si. Tá Passo a certo, palavra para ti. tá certo. Então, eu sou Fernanda da Fonseca Pereira, né? Junto com meu companheiro Martim dos Santos Pereira, somos sacerdotes da Casa de Amparo Amor Maior, Templo Escola de Umbanda, localizado na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? E tem uma caminhada espiritualista olha, deixa eu ver, eu tô com 41, uns 30 anos, né? Não 30 anos como um bandista, né? Mas 30 anos percorrendo essa caminhada espiritualista, né? Tive um bom tempo dentro do espiritismo, né? Em média 22 anos dentro do espiritismo, né? E então encontrei a nossa sagrada Umbanda há alguns poucos anos e venho cumprindo a missão, né, de também ser sacerdotisa de Umbanda. É um grande desafio, né? É um grande desafio que eu acho que que considera assim a minha verdadeira síntese, né, de ação e de missão na Terra, né? E que se alia, obviamente, né, à minha formação, que se alia às minhas vivências, né,
mas é com muito orgulho hoje em dia e com compreensão e com humildade que eu venho tentando exercer esse trabalho, né? Então, é um pouquinho de mim, além de ser sacerdotisa na Casa de Amparo Amor Maior, eu sou assistente social de formação, né? Tenho mestrado e doutorado na área de direitos sociais, de política social e direitos humanos, né? Formada aqui pelo PPG de política social aqui da nossa UCPEL, aqui de Pelotas, né? E meu trabalho como assistente social é voltado para famílias e comunidades, né? Na maior parte das vezes de extrema pobreza e extrema pobreza, né? Então, encontro muitas Marias, muitas mulheres, né? Que sofrem, né? Com toda a desigualdade produzida dentro do nosso país e que fazem eu lembrar muito, né? Da força e da necessidade da nossa mãe Oroiná, mãe Egonitá, né? Mãe da justiça, né? Mãe regida aí no trono, né? Da lei, da justiça, né? Quanto é necessário o equilíbrio, né? Também dentro da terra para que a gente possa ir superando aí tantas dificuldades que a gente ainda tem, né? Mas não sei, para além dessa apresentação, como é que eu estruturo? Posso ir falando, sigo falando? Como é que a gente estabelece? Chegou o teu dia, né? Então eu sou ouvinte e passo a palavra para ti. Então, assim, Uma um hora é grande muito pouco, então a gente só está aqui para te escutar. que prazer, que grande honra, né? Eu espero poder contribuir com esse momento, né? Quero te parabenizar, né? Te parabenizar pelo trabalho que tu propôs, de congregar tantas mulheres, né, irmã, nessa jornada, porque eu acho que é uma jornada quando a gente tem a responsabilidade de falar, né, sobre mulher, e falar sobre mulher na Umbanda, né? Isso significa falar de nós, isso significa darmos as mãos, né? Então, quero te parabenizar por essa iniciativa, né, e por esse compromisso social, né, e religioso tão importante. Então, e agradecer o seu convite, essa oração. Então, como é que eu pensei assim em estruturar a fala, né? Eu sou uma pessoa que falo demais, então eu vou te pedir para 15 minutos assim antes do teto, 20 minutinhos antes do teto, tu me dá um alerta para eu não deixar de falar coisas que são extremamente essenciais, né? Que daí qualquer coisa eu resumo e filtro, tá? Então, tá bom. Então, como é que eu estruturei a fala, né? Eu estruturei a fala pensando assim, que é impossível nós falarmos de mulher ou mulheres no terreiro de Umbanda, falar sobre mulheres na Umbanda, sem fazer uma relação com as mulheres dentro da nossa sociedade brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira, né? Nascida lá em 1908, como muitos sabem, né? A partir, então, da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a partir do médium Zélio Fernandinho de Moraes, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né? É uma religião nova, nasceu em 1908, mas no Brasil, é brasileira. E, por isso, obviamente, congrega valores da nossa sociedade brasileira, né? Uma sociedade, né, caracterizada dentro de uma cultura patriarcal, machista e conservadora, né? Como é que isso não afeta os terreiros? Afeta, obviamente afeta, e afeta as relações entre nós, seres humanos, né? Afeta a nossa percepção sobre os valores umbandistas, né? E afeta a forma como nós nos relacionamos dentro do terreiro e fora do terreiro, né? Então, a gente precisa falar dessa sociedade que nos constitui enquanto mulheres, né? Mulheres dentro da sociedade e mulheres dentro do terreiro. Afinal de contas, nós não somos duas coisas diferentes, né? A mulher que está no terreiro e a mulher que está na sociedade, né? Não é possível ter duas identidades distintas, né? Nós temos uma identidade, né? Com manifestações daqui a pouco e papéis diferentes, né? Mas somos uma mulher, né? Um espírito que vem aí com uma transcendência, né? Importante e considerável,
mas somos um, né? Somos um constituídas por muitas, né? Por muitas outras mulheres, né? Que culturalmente nos influenciam, por muitos homens que nos influenciam também. Bom, então a gente tem que falar um pouquinho, né? Disso, né? E mostrar o porquê que a gente vai falar disso, né? Acho que é a primeira questão. Então, a Umbanda, ela é uma religião, né? É uma religião que possui como base fundamental, né? O bem, e somente o bem, exclusivamente o bem, né? E que tem como intenção o religar, né? O se religar com Deus, né? Se religar, e a gente sempre acredita, né? Que nós, seres humanos, temos uma centelha divina. Então, para que a gente se religue com Deus, a gente precisa se autoconhecer, se religar conosco mesmo, né? Então, quer dizer que Deus também, né, pode estar manifestado dentro de uma centelha divina que é feminina, né? E como que a gente enxerga Deus, né, dentro dessa centelha divina, num corpo feminino, né, numa essência feminina, né? Isso é importante. Então, sendo a Umbanda uma religião que congrega valores humanos e que define concepções e relações entre as pessoas, né? É uma religião que é eminentemente social, assim como todas as outras religiões, né? E que traça padrões culturais, reproduz padrões culturais, né? Então, e a Umbanda, né? Dito por um dos nossos mestres aí, né? Que tem uma história importante e considerável na Umbanda, pai Alexandre Comino, né? É uma religião de inclusão social, né? Aquele livrinho dele que eu gosto bastante, eu digo livrinho porque ele é pequenininho, assim, ele é super simples de ler, né? Para quem não conhece, a Umbanda e um Umbandista, eu gosto muito porque ele traz alguns fundamentos importantes da religião e até fundamentos que é importante para a gente relembrar enquanto umbandista, né? Então, é uma religião de inclusão social. Por isso, é uma religião de respeito às diferenças. A Umbanda, então, ela desenvolve um grande senso de justiça e também um bom senso, né? Para ver o diferente com olhos amorosos, de acolhida, né? Então, intolerância, discriminação, preconceito não cabe no terreiro de Umbanda. E se isso está acontecendo, a gente precisa ver os valores que nós estamos alimentando, né? A gente precisa falar de tudo isso para falar sobre mulher, né? Então, algumas religiões pregam, enquanto algumas religiões acabam pregando discriminação, preconceito, alimentam homofobia, agressões, a Umbanda nos ensina a amar o diferente. Crianças que são criadas dentro da Umbanda, dentro do terreiro de Umbanda, porque também tem isso, né? Terreiro de Umbanda que se incomoda com a presença de criança, a gente tem que rever, né? A gente tem que rever. Então, terreiro de Umbanda precisa ter sim a presença das mulheres atuantes e protagonistas e precisa sim ter a presença das crianças como protagonistas, porque as crianças estão em processo de aprendizagem de valores também. E é com essa Umbanda que não é discriminatória, que não é homofóbica, que não é preconceituosa, que nós vamos formar gerações, né, que lutam por uma igualdade, né, que lutam por uma democracia radical, né? Então, olha a importância da Umbanda para a gente falar de mulher e o porquê que tem a ver nós falarmos de Umbanda na relação com a mulher, na relação com outros conceitos, como, por exemplo, feminismo. Vou chegar lá, né? Então, pois bem, né? A Umbanda é religião. Só pratica única e exclusivamente o bem. E é uma religião de inclusão social, a gente disse, né? Isso significa, então, estou aqui com uma papelada, porque senão me esqueço de tudo, que a Umbanda reconhece valores que formam uma sociedade brasileira, né? Como todos esses valores que a gente estava falando, conservadores, patriarcais, que a gente vai falar um pouquinho aqui também sinteticamente. A gente reconhece que a gente precisa incluir a todos ou todas, né? Ou todos e todas, né? E a gente, então, precisa, diante disso, assumir uma postura ética e de valores humanos, né? Dentro do terreiro e fora do terreiro. Então, essa coisa de que eu não tenho posição, né?
de que a Umbanda não faz política, que religião não faz política. O que é fazer política? Né? Fazer política é estabelecer relações sociais, né? Fazer política é estabelecer, reproduzir ou produzir, né, valores. E todos nós fizemos isso. Se nós não fizemos política, nós não estamos vivos. Até morto estabelece política, né? Porque os espíritos, né, vêm nos falar valores, né, que trazem relações sociais e políticas, né? Então, quando a gente fala em política, a gente não está falando de partidarismo. A gente está falando de valores éticos ou até antiéticos, valores humanos, valores sociais, valores culturais, né? Que precisam ser reconhecidos. Bueno, então assim a gente precisa assumir uma postura que é inegavelmente ideológica. Existem ideologias que pregam conservadorismo, ideologias que pregam algo mais progressista, né? Agora, em cima do muro ninguém fica, isso é certo. Eu posso dizer que estou em cima do muro, mas eu não fico em cima do muro, né? Eu sempre tenho uma prática que se encaixa ou de um lado ou de outro. Isso é inegável, né? Podem ficar bravos, mas isso é inegável, né? Quem estuda sociologia, quem estuda a relação em sociedade, né, não tem como negar isso, né? Quem estuda Umbanda não tem como negar isso. Bueno, então, em qualquer vivência, dentro ou fora do terreiro, nós somos seres políticos e trazemos uma ideologia. Somos a forma do que a gente pensa. Por isso, somos atravessados pelas ideias e com ações que são planejadas, tanto no campo mental quanto no campo intelectual. E que tem, obviamente, uma influência também, nós acreditamos, né? Uma influência de outras vidas e influências espirituais, né? Bom, então, por isso, eu já vou aqui esclarecendo que eu não posso negar, né, enquanto sacerdotisa de Umbanda, né, a influência do feminismo na minha vida, né? Eu não posso negar. E na minha percepção do que é ser mulher dentro da sociedade e também do ser mulher dentro do terreiro. Mas o que eu compreendo de feminismo? Como que o feminismo ele estabelece, né, na minha concepção, uma relação com a nossa sagrada Umbanda? O que uma coisa tem a ver com outra? Algumas pessoas podem estar se perguntando, essa aí está viajando na maionese, né? Não estou viajando e fundamento o que penso. Podem não concordar, obviamente, porque a democracia existe para isso, né? Mas o que é o feminismo? Não é essa coisa que às vezes as pessoas, né, têm um preconceito e já logo dizem assim, ih, lá vem aquela feminazi, né? Já vem aquela, né? O mimimi. Já vem o mimimi, né? O mimimi que a mulher isso, o mimimi que a mulher... Né? Não, né? O feminismo ele não quer ser mais do que o homem. A mulher não quer ser mais do que o homem dentro do feminismo. A mulher ela não quer ser homem ou fazer coisas de homem para provar que também pode fazer, né? Isso não é feminismo. Vamos tentar entender um pouquinho antes da gente criticar, né? E que a gente não seja reprodutor dessa lógica distorcida de feminismo dentro dos nossos terreiros. Que a gente possa ter ampliação de consciência para fazer crítica também. Isso é muito importante, isso é compromisso, né? Compromisso religioso, político e crítico. Então, o feminismo, ele é um movimento social e político que existe desde o século XIX. E graças ao feminismo, a gente teve diversas conquistas, né? Que antes as mulheres não tinham. Por exemplo, né? O homem ele teve direito à terra muito antes da mulher. Então, a mulher podia ser abastada. No entanto, desde que ela fosse casada com o proprietário da terra, porque ela não poderia ter a terra no seu nome. O homem votou muito antes do que a mulher. O homem teve direito, né, de contato com a esfera pública muito antes da mulher, né, de poder falar, né, para o público, de seguir carreira política também, né? Então, a gente está falando que existe uma categoria dentre os humanos que acabou sofrendo um processo de desigualdade, né? Se o homem teve direito à terra, se o homem pôde votar antes, né? Se o homem tinha poder de decisão, se queria ter filho, se não queria ter filho, e as mulheres não tinham esse poder de decisão, nós temos que reconhecer, né,
que existe uma categoria discriminada, né? Para além do negro, para além do índio, né? Dentre outros, além dos imigrantes, as mulheres também são uma categoria historicamente discriminada. E o feminismo, ele reconhece isso e vem reconhecendo desde o século XIX, quando começa a lutar pelo direito a voto, né? Onde as mulheres encampam, né? A luta pelo direito a voto. Aquele filme Sufragistas, né, deflagra um pouquinho assim dessa luta, né? Vale a pena, eu vi no cinema, muito gostoso. Hoje em dia já está ficando até velho o filme. Então, é necessário, quando a gente fala de feminismo, pensar pela análise da vivência das mulheres dentro da sociedade e pela compreensão da necessária ação a partir, né, de toda essa potência da prática das mulheres na luta e conquista de direitos, né, a partir dessa relação de gênero. O que é essa relação de gênero que a gente diz? Aquele papel que se atribui ao homem e o papel que se atribui à mulher na sociedade. Será que nós estamos satisfeitas com o papel que é atribuído à mulher dentro da sociedade? Com os papéis que são atribuídos às mulheres dentro dos terreiros? Será que nós estamos satisfeitas? Né? É hora de nós repensarmos ou refletirmos sobre isso se a gente ainda não começou, né? Essa luta, ela não é nova, ela é antiga, né? Mas talvez dentro dos terreiros umbandistas ainda seja um processo que a gente precise fomentar. Então, para Márcia Tiburi, né, que é uma das... Eu até tenho um livrinho aqui que fala... É um livrinho bem pequenininho, ele é fácil de ler. Quem quiser conhecer um pouquinho, né, sobre feminismo, é da Márcia Tiburi, né? Ela vai dizer o seguinte, que a compreensão sobre o feminismo é definida pelo desejo da democracia radical, voltada pela luta de direitos das categorias sociais que padecem por injustiças produzidas pelo patriarcado. O que é o patriarcado? É um sistema que reconhece, né, hegemonicamente o poder do homem sobre a mulher. Então, nesse sistema, que é um sistema que predomina até hoje no nosso país, né, em muitos países, vamos dizer, né, a mulher ela é subjugada ao poder do homem. E não só ao poder econômico, né, a todas as formas de poder. Então, dentro desse sistema, é natural essas coisas que que eu estava falando, né? Que a mulher, o homem tem direito a voto, mas a mulher não tem. O homem tem direito a sair para trabalhar fora, mas a mulher não tinha, né, esse direito na sociedade escravocrata. Foi conquistar lá no período industrial, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, se der tempo, né? Então, e esses valores e essas posturas desiguais, né, elas são alimentadas dentro de um sistema desigual chamado patriarcal. A gente precisava de muito mais tempo para conversar sobre isso. Mas, bueno, vão ter outros momentos, se Deus quiser. Então, nesse contexto, né, onde predomina o patriarcado, os corpos, eles têm um valor, os corpos femininos, eles têm um valor de uso. Para que serve a mulher? Né? Ao longo da história, a mulher se serviu muito, né, para o cuidado com a família, né, para o cuidado com a prole, o cuidado doméstico com a casa, para a procriação, né? E depois, na Revolução Industrial, quando ela conseguiu sair de dentro de casa, porque antes, na sociedade colonial escravocrata, a mulher saía de dentro de casa... Opa, a vela aqui do fogo, o foguinho aqui, levantou lá em cima, uma hora eu estava falando. É a presença da mãe militar aqui, a minha ancestre. Então, quando a mulher, né, estava lá na sociedade escravocrata, ela podia sair, né, para ir no seu próprio funeral, ou para ser batizada, ou para batizar os seus filhos, né? Na sociedade industrial mudou um pouquinho esse cenário, ela podia sair para trabalhar, né? Mas mesmo assim, numa carga de horário desigual e num salário desigual em relação aos homens, né? Então, que inclusive até hoje a gente sofre com isso, né? Então, muitas vezes a mulher, por exemplo, tem que trabalhar só um turno, porque no outro precisa cuidar da criança, né? Muitas vezes, né, o companheiro, ele não compreende que o cuidado com os filhos é também compromisso dele. Então, a gente ainda sofre com um salário desigual, né? A gente ainda sofre com a dificuldade de assumir cargos de liderança e de chefia nas instituições, né? Então, o feminismo, ele questiona tudo isso, né? Por isso que a gente fala da centralidade de uma democracia radical de garantia de direitos quando a gente fala em feminismo, né? E quando a gente fala disso também dentro do terreiro,
né? Como que nós estamos, quais são os papéis que são destinados a nós no terreiro? Né? Eu quero provocar essa reflexão para nós. Será que esses papéis, eles são de consenso? Nós decidimos, né? Nós deliberamos pelos papéis a quais nos são impostos dentro do terreiro, né? Então, isso é importante que a gente comece a pensar. Bueno, como é que eu estou de tempo, mãe Joana? Vamos ver que eu... Não, é 19h05, tá bom ainda? Tá bom, beleza, então dá tempo demais. Bueno, então vamos lembrar um pouquinho da nossa história, né, enquanto país, para que a gente consiga perceber o porquê que certos valores ainda se reproduzem dentro do terreiro e dentro da nossa religião, né, e nas relações como um todo. Só fazendo uma síntese rápida, histórica, né, que eu acho que sempre, a gente não, o uruguaio é um povo que, o meu marido é de origem uruguaia, e o uruguaio é lindo de ver que eles não têm a memória curta para a história que nem nós brasileiros, sabe? Que a gente esquece, assim, o que a gente viveu na ditadura, né? E que a gente resolve achar que é linda e maravilhosa a ditadura e que tudo se organiza na ditadura, mesmo tendo morrido tantas pessoas e tantas crianças, inclusive, né, sendo torturadas. O Uruguai, se tu vai se conversar com o Uruguai, ele pode não ter tido a faculdade ou ensino superior, mas ele não esquece da sua história, né? E a gente precisa não esquecer da nossa história também. Por isso que eu gosto tanto de resgatar. Lá no processo colonial, a gente tem que lembrar, né, que por um lado, né, as mulheres brancas, elas viviam lá na Casa Grande, onde aquelas que tinham maior poder econômico, a gente pode dizer, elas até tinham um certo poderzinho, né? Elas podiam mandar nos empregados, né? Mandar nos filhos, que elas eram responsáveis pela educação dos filhos, né? Mas mandar fora de casa nem pensar, né? Então, até me lembrei de um fato uma vez que eu, se dá tempo de fazer um comentário aqui, né? Um dia eu fui abrir a janela eu moro em apartamento, né? Terrível experiência. E aí a minha janela fica de frente assim com o vizinho. E um dia me acordei meio virada, né? Porque todo mundo tem os dias virados, e ainda mais filha de Egunitá, né? Me acordei um dia meio virada e fui estender a roupa, assim, meio apressada. E o vizinho me olhou e disse assim: oi, vizinha, tudo bem? Aí eu digo: tudo bem, bom dia. Ele disse assim: ah, tu viu aqui a minha mulher? Eu acho que eu devo ter cara meio de feminista, alguma coisa assim, né? Ele olhou pra mim e disse assim: aqui a minha... Ele nem me conhecia direito, por isso que eu acho que estava escrito na testa alguma coisa. Ele disse assim: aqui a minha mulher, tu vê, tu está estendendo roupa. Ah, não, aqui a minha mulher é que me manda em casa. Ela me manda eu estender a roupa, eu estendo a roupa, ela me manda eu fazer o almoço, eu faço o almoço, tu tá estendendo roupa. Eu digo, que a diferença é que aqui é a seguinte: eu não quero mandar dentro de casa, eu quero mandar dentro de casa e fora de casa. Ele ficou me olhando desse tamanho e disse assim: essa vizinha é meio atacada, eu acho. E aí eu fiquei me lembrando, porque no período colonial era parecido, né? Então a gente tinha todo o poder para mandar dentro de casa, mas fora de casa nem pensar, né? As negras e índias no período colonial, né? Elas, além de ter, né, toda aquela subjugação econômica, né, que era dado a elas então a casa e a comida, né, onde morar, no entanto, elas também, além da subjugação da sua força física, elas ainda prestavam favores sexuais, né, aos seus donos, né, as negras e índias e mulheres pobres também, né, era comum essa subjugação sexual também. Não quer dizer que as mulheres brancas não tinham subjugação sexual, claro que sim, obviamente, né, mas as negras e índias, elas inclusive têm alguns autores, alguns historiadores, que dizem que a nossa sociedade brasileira, ela foi... a população cresceu a partir do estupro coletivo de índias e negras, né? Então, como uma estratégia, né, de colonização, né, isso aconteceu. Então, é muito triste lembrar dessa marca da história, e aí a gente precisa também falar disso para lembrar que nós, infelizmente, temos uma cultura de estupro, sim, né? E a gente precisa lembrar para reconhecer isso, né? Até para que a gente possa mudar, né? A gente não pode mudar nada que a gente não reconhece. Então, cabe destacar que até o século XVIII, as mulheres elas eram consideradas o sexo imbecil. Estava assim na legislação.
né? Imbecilitas sexus se referiam, né, as mulheres. Ou seja, aquela é uma condição jurídica que a mulher ela não tinha direito de escolher nada. Ela era tal como a criança e os doentes, né? Elas eram incapazes de tomar qualquer decisão. Quem decidia por elas eram os maridos. E vamos lembrar que até a década de 60, no Brasil, nós, mulheres, não podíamos dizer não quando não queríamos, né, ter relações sexuais com os nossos companheiros, né? Porque isso era considerado um crime, né? Poderíamos ser julgadas, inclusive, né, criminalmente em função disso. Então, essa data, né, lá do século XVIII até a década de 60, né, demorou na nossa história, né? Isso nos traz marcas de subjugação importantes que a gente deve considerar. Bom, além disso, lá no período de industrialização, né, no século XIX, a vida das mulheres da camada senhoril, né, sofreu algumas mudanças, né? É nesse processo que a gente começa a desenvolver as grandes indústrias, nós mulheres, né, passamos então a ter a concessão, não é o direito, é a concessão, né, de trabalhar fora de casa, né, dentro das indústrias têxteis, no entanto, sempre com salários menores e com uma carga de horário muito maior do que a dos homens, muitas vezes, né? Uma condição terrível de trabalho, né? Terrível porque eu digo que começa aí, né, a ênfase da dupla jornada de trabalho, né? E o trabalho da mulher dentro de casa começa a ficar ainda mais invisível. Então, a mulher vai, trabalha 12 horas dentro da fábrica, muitas vezes levando as crianças, né? Correndo o risco que as crianças se machucassem, etc., né? E, além disso, chegava em casa e também tinha lida doméstica, né? Então, a gente pensa que conquistou um direito quando começa a trabalhar fora, mas, na verdade, o que a gente conquistou foi uma dupla jornada de trabalho, né? Não significa dizer que não é importante para nós o trabalho, mas é importante que nós sejamos reconhecidas na realização desse trabalho, né? E não exploradas, né? Em função da nossa condição, né? Bom, nesse período, então, percebia-se alguns traços que ainda eram preservados, né, do patriarcado, né, como a tolerância do adultério cometido pelos homens, a intolerância do adultério que era cometido pelas mulheres, já não havia essa tolerância, né, era considerado um crime, vamos dizer assim. Ainda tinha o tabu violento contra a perda da virgindade, se fosse fora do casamento, né, mesmo dentro dos centros urbanos, isso no processo de industrialização. A gente teve algumas conquistas aí, como por exemplo, né, a família patriarcal mudou um pouquinho, já se percebia mais relações de afeto dentro da família, né, coisa que no período colonial não se percebia, era um contrato de casamento mesmo, né, frio e duro, né. Já no processo industrial, né, os afetos, as relações de afeto passam a ser um pouquinho mais presente, mudam um pouquinho, né, as características dessa família patriarcal. Em 1900, quando a gente pula, né, na história, né, apesar de algumas conquistas, as mulheres, a gente não conquistou, né, grande participação na força de trabalho entre a década de 1900 até 1960, né, ainda a maior parte das mulheres, né, se voltavam a atividades domésticas que não eram diretamente remuneradas. Quando a gente pensa lá em 1990 até 2010, né, ainda na América Latina se marca uma grande diferença salarial entre homens e mulheres, né? Ainda índices enormes de violência contra a mulher, índices enormes de violência doméstica, né? Lá em 2013, né? Até 2010, desculpa, na América Latina, o fenômeno da violência atingia 50% das mulheres latino-americanas, né? Até 2010. 50%. E a gente não está falando de violência daquela, não que não seja importante, né? O grito, ele é uma violência psicológica, né? O atentar contra qualquer bem material de uma mulher é uma violência patrimonial, mas a gente está falando daquela violência que a mulher, quando já não aguenta mais, e procura a delegacia. E que muitas ainda, a gente deve lembrar que muitas mulheres deixaram e deixam de procurar a delegacia, né? Mesmo com aquela violência que marca o corpo, né? Que nos fere mais, né? Nos fere mais aparentemente, né? Porque o ser humano, nós mulheres, inclusive, acabamos nos assustando mais com a violência que tem a arma
seja arma branca, seja arma de fogo, ou aquela que marca o rosto, né? Então, a gente está falando dessas violências que são notificadas, que ainda são poucas, né? Porque muitas mulheres não chegam a notificar, não chegam a procurar a delegacia, né? Então, imagina, 50% das mulheres, né, latino-americanas até 2010 sofriam violência. Hoje, como é que tá? Infelizmente, não tá muito diferente. Nós temos 4.762 homicídios registrados em 2013, né? Então, é isso que eu digo, assim, aqueles que são registrados, muitos não são registrados, né? Inclusive, eu tenho uma experiência de pesquisa do doutorado, né? De uma pesquisa de 6 anos que eu acompanhei 101 mulheres, né? E a maior parte dessas mulheres sofriam violência, a maior parte delas violência física e sexual, né? E elas não denunciavam por medo, né? Por medo ou pelo fenômeno da codependência, que alguns dizem assim, se não denuncia é porque gosta de apanhar. Não é porque gosta de apanhar. Nós, na nossa sociedade patriarcal e machista, nós aprendemos a amar atravessado, né? E a gente entende que os ciúmes, que a ameaça, né? E que às vezes até o tapa é uma representação de amor. É o fenômeno da codependência. A gente começa a acreditar, inclusive, que a gente não vai viver sem aquele homem, que é só ele que vai olhar para nós, né? Esse fenômeno da codependência, né? Deve ser compreendido antes de qualquer julgamento, né? Bom, diante de tudo isso, qual é o desafio para nós mulheres, né, dentro da sociedade e para nós mulheres dentro do terreiro? Isso é fato, não é a Fernanda que inventou, né? Isso são dados estatísticos, são teorias sociológicas, antropológicas, de estudiosos, né, que vêm se dedicando a esse tema. Eu sou uma das estudiosas, né? Na minha humildade, eu posso dizer que sou uma estudiosa do fenômeno, porque sou assistente social, porque venho pesquisando há alguns anos sobre o tema, concluí meu doutorado há pouco, estudando o fenômeno da violência contra mulheres e meninas, e não só a violência que marca o corpo, mas a violência de gênero, né? Essa que a gente não enxerga, que é invisibilizada, né? Então, são dados, é a realidade, né? É o nosso cotidiano. Bom, precisamos assumir isso, a primeira coisa, né? Assumindo isso, quais são os desafios? Então quer dizer que agora eu tenho que ficar brigando com meu marido dentro de casa, eu tenho que ficar brigando com meu marido dentro do terreiro, que agora então eu tenho que ficar batendo boca, disputando com ele? Não, irmã, eu não estou provocando discórdia aqui. Não é essa a minha intenção. Nunca será, né? Até porque eu tenho um companheiro aí, que eu tenho uma filhinha de quase 7 anos, né? A Lauren, e a gente, é óbvio, a gente discute muito. E discutir é produtivo. E a gente tem conflitos, sim, né? Porque ter conflitos significa que existem opiniões diversas e diálogo para uma construção coletiva e conjunta. Então, a gente não precisa ter medo de conflito. A gente não precisa dizer que nós temos que estar o tempo inteiro em harmonia, né? Na relação no terreiro, porque o homem e a mulher que dirigem o terreiro não podem ter discordância. Se não está tendo discordância, irmã, tu me desculpa, mas é sinal que tem alguém subjugado nessa relação, né? Então, a gente precisa rever. Então, o conflito ele é necessário e importante. E se não fosse assim, o Caboclo das 7 Encruzilhadas não tinha incorporado no Zélio Fernandino de Moraes uma mesa espírita. Não é verdade? Olha o conflito que foi causado nesse momento. Imagina. Muito grande. Muito grande. Então, um conflito é necessário e importante. Dentro da Umbanda também. É necessário que a gente tenha coragem de falar e de expressar isto. E tenha coragem de olhar para as nossas relações enquanto pessoa, enquanto sacerdotisa, enquanto médiuns, para que nós tenhamos uma formação de fato séria e comprometida com a nossa Umbanda, né? Então, me desculpa, mas eu não me calo, né? Não me calo e não quero que as mulheres se calem, né? Eu quero mais é que nós estejamos de mãos dadas, gritando, sim, não gritando para provocar discórdia, não gritando para provocar brigas, mas para provocar reflexões, discussões. Sim,
né? Porque é importante para que a gente se fortaleça enquanto seres humanos. Porque muitos homens só se dão conta da sua masculinidade tóxica quando nós os questionamos. Se nós não questionamos as relações, as coisas continuam como estão. Bom, então, ao contrário, né, da Eva e da Maria, principais figuras, né, representadas no cristianismo, as deusas africanas cultuadas no candomblé, no batuque, na umbanda, né, nem sempre nós somos previsíveis, puras, obedientes, né? E nós tomamos decisões tão múltiplas que não permite muitas vezes definir o caráter específico para cada uma de nós, né? Então, algumas vezes a personalidade, nem sempre a personalidade é servil e virginal da Maria ou ingrata como de Eva, né? As divindades femininas africanas foram desenhadas de forma complexa e humana, vendendo sempre a heroína virtuosa ou a vilã cheia de vícios. Será que nós, mulheres, somos assim mesmo? Sempre nós somos ou boazinhas ou vilãs? Né? Primeiro questionamento. Somos muito aquilo que a sociedade nos impõe, né? Nesse papel de ser mulher. E muitas vezes observamos através de uma organização psíquica e opressora. Tem uma autora, Aliette Saffioti, ela é uma socióloga, precursora do tema do feminismo no Brasil, né? E que ela vai dizer que a gente vive uma organização social e psíquica. Ou seja, é construída a forma de nós mulheres pensarmos também, né? E isso é nos imposto, nos oprime, formando então na sociedade valores patriarcais que induzem um comportamento que é padronizado, voltado a uma submissão, ao servir o outro, a servir ao companheiro, ao servir os filhos da casa de amparo, porque a sacerdotisa ela tem uma função importante, né, de orientação espiritual, e nós precisamos sempre estar de bem com a vida e sempre prontas para a orientação espiritual. Temos que ser doces, servis, né? O olho nunca pode estalar. Às vezes meu companheiro diz assim, amor, teu olho estalou, né? Porque eu sou um pouco... Eu sou brava. E parece que a gente não pode mostrar que a gente fica brava, né? A gente tem que ser sempre doce, porque a gente lida com o sagrado, com o divino. Será que é sempre assim? Será que sempre precisa ser assim? Será que nós estamos sempre dispostas a cuidar do outro? Não, esse pode ser uma meta, né? Nós queremos estar sempre dispostos a cuidar do outro, mas nem sempre. Nós não conseguimos nem cuidar de nós, né? Tem vezes que a gente não consegue nem cuidar de nós enquanto mulheres. Na nossa tarefa atribulada de sacerdotisa, de trabalhadora doméstica, de trabalhadora fora de dentro de casa também, né? Trabalhadora pública, vamos dizer assim, né? Porque nas relações públicas fora de casa, né? Como mãe, como companheira, a gente não consegue cuidar nem de nós, né? Então, nem sempre a gente consegue atender essa docilidade que nos impõe, né? Então, eu lendo aquele livro, Mulheres que Correm com os Lobos, quem não leu, por favor, procure, né? É um livro que tem que ser lido com calma, com tranquilidade e aos pouquinhos, porque ele causa muitas provocações, né? E ele vai fazendo uma relação o tempo inteiro com a literatura, né? E sempre traz a questão do predador e da presa. As várias histórias da literatura que traz o livro, né? Sempre traz essa relação, o predador e a presa. E sempre coloca a mulher como a presa, né? E o homem que tem aquela masculinidade ainda tóxica, ou as relações, porque uma coisa importante, né? Ou as relações que têm uma masculinidade tóxica. Porque nem sempre a masculinidade tóxica, o patriarcado, o machismo, ele é reproduzido na figura de um homem. Muitas vezes é reproduzido na figura de uma mulher. E inúmeras vezes é reproduzido na figura de mulheres, né? Mulheres que têm valores conservadores, né? Posturas conservadoras. Então, nesse caso, o predador pode ser uma mulher também. Uma mulher conservadora, machista, né? Uma sacerdotisa que daqui a pouco tem estes valores, né? E que impõe isso aos seus filhos da casa, né? Então, pode acontecer também. Então, ela vai dizer o seguinte, né? Nós somos presas fáceis dos predadores que julgam o espaço do ser mulher. Geralmente no segundo plano, geralmente à sombra de alguém. Geralmente, né, a mulher é aquela no terreiro que é a mulher do sacerdote, né? É a dirigente, né?
Hã? Deu os 15? Beleza. 15. É. Tá, então vamos embora. Então, tô indo pra finaleira, né? Então, geralmente a mulher no terreiro é aquela que fica à sombra de alguém, né? É a mulher do sacerdote, né? Que dirige o administrativo, o financeiro, tudo com ela, né? Mas, de resto, não pode se meter, né? Então, dar-se conta, então, dessas diferentes relações de poder que discriminam a mulher e definem o trabalho dentro do terreiro também é necessário para que a gente possa se constituir, né? E continuar não sendo presas fáceis dos predadores do patriarcado, a gente pode dizer assim, né? Então, a gente precisa desmistificar algumas crendices que são incorporadas, né, por esses padrões, né? Como, por exemplo, a mulher deve ficar em casa, mais em casa do que no terreiro, porque ela é quem organiza a vida da família, né? Sabe como é que é. Se a mulher não está em casa, fica tudo bagunçado. A mulher tem que priorizar a presença no terreiro, mas ela não pode deixar de cuidar da sua família, né? Ela não pode deixar de cuidar da sua família. A mulher ela deve dar o suporte para o sacerdote manter o terreiro, mas não deve liderar o terreiro, né? Ela só tem que dar o suporte. A mulher que incorpora uma pombagira e que diz algumas verdades, essa usa o arquétipo da pombagira para falar de desaforo, né? Tem que ver muito bem quem é essa mulher. Então, uma mulher que está capturada por formas de pensar que menosprezam o seu papel no terreiro e na vida, acaba perdendo as suas esperanças, perdendo o seu próprio sentido da sua vida, não se reconhecendo no papel de ser mulher, não se reconhecendo na sua importância de ser mulher dentro do terreiro, né? E vai ficando cada vez mais à sombra. Nesse sentido, nós convidamos a todas a desobedecer padrões impostos, né, por um machismo dentro dessa lógica de predador e presa, né? Nós não somos as abelhudas, as chatas, né, as fuxiqueiras, aquelas que ficam dando pitaco, né? Mas nós somos uma mulher que precisa ter insights da nossa história de constituição, né, como mulher dentro da sociedade. A gente precisa estar atento às nossas intuições, nossos pressentimentos, né? Precisamos cuidar do nosso ser mulher de dentro para fora e de fora para dentro, né? E não negar. Então, assim, encontrar a mínima porta é importante, encontrar qualquer porta, né? Que esteja nos sufocando, que esteja nos subjugando dentro do terreiro e desobedecer esses padrões é fundamental para que eu possa dar mais atenção, né, a este papel tão importante que nós mulheres temos dentro do terreiro. Então, um novo ser mulher, ele precisa superar comportamentos que busquem a gente ficar se escondendo atrás de alguém, tendo vergonha de falar, né, tendo vergonha de se impor, né, tendo vergonha de dizer que para mim não tá bom assim, né? Então, é preciso buscar a real compreensão dos padrões patriarcais presentes também nas relações dentro do terreiro e afirmar o espaço do gênero feminino no terreiro. Somente com essa compreensão que a gente pode desobedecer e construir uma identidade do ser humano crítico na nossa sagrada Umbanda. Isso é importante a gente superar a influência da moral judaico-cristã, onde impôs uma ética sexual, inclusive que as mulheres, elas não têm vez, não têm voz e não podem, inclusive, né, ter prazer nenhum na sua vida, né? Nem sexual e nem outro prazer, né? Tudo precisa ser tarefa, né? Tudo precisa ser aquilo que foi determinado. Então, a gente precisa desobedecer. Então, ensaiar uma convocação, uma invocação da natureza combativa que nós temos, né? Não ter vergonha disso, né? Então, a gente precisa ser envolvente e lutadora como filha de Ansã. Precisa ser determinada e firme como filha de Oroiná. Precisa também ser amorosa como filha de Oxum, esperançosas como filha de Obá, ativas como filhas de Iemanjá, orientadoras como filhas de Nanã Buroquê. Com atitudes impetuosas, não perdemos a consciência nem somos enterradas na companhia de outras, né? Então resolvemos de uma vez por todas
o assassinato das mulheres e a sua perda de prazer, de libido, né, de paixão pela vida. E para acabar, eu só quero recitar para vocês aqui, porque para mim é quase uma poesia. Ontem me acordei apaixonada por esse convite, mãe Joana, que tu me fizeste, e eu venho me dedicando, depois do teu convite, tu acionou em mim, né, uma missão importante, que é pensar a mulher dentro da religião, e eu venho lendo, escrevendo um pouco sobre isso, e ontem fiz a minha oração, né, para a mãe Egunitá, que eu sempre faço e firmo a minha vela, fui firmar a minha esquerda, firmar a vela para o anjo da guarda, né, todas as firmezas prontas, e a Zanira, né, a cigana que trabalha comigo, também na linha de Egunitá, me ditou um textinho pequenininho que eu quero compartilhar com vocês, tá? Ela ditou o seguinte, palavras de Zanira, cigana Zanira. Para lavar, antes precisa estar sujo. Para abrir caminhos, antes precisou perceber que havia caminhos fechados. Para sangrar, antes precisou lutar. Para amar, antes precisou se aproximar. Para acreditar e agir, antes precisou escutar. Escutar com a alma, escutar com o coração latejante, escutar com a indignação, escutar com a emoção. Precisou sentir o que as outras pessoas sentiam. Precisou chorar com a pobreza. Precisou chorar com a tortura e com o encarceramento. Precisou doer no seu rosto o tapa e o soco. Precisou compreender que a voz das mulheres que sai daquela boca era uma boca masculina. Precisou identificar e sentir que era aquela mesma boca masculina que fez sangrar, que um dia estuprou, que um dia gritou, que um dia torturou tantos espíritos vestidos por corpos femininos. Precisou sentir que era aquela mesma boca vestida em um corpo masculino que um dia escravizou negros e negras, castigou índios e índias, macumunou, mentiu, fingiu e colocou mais uma vez a sua masculinidade no topo da sua pseudo-inteligência e arrogância masculina. São negras, são índias, são meninas perfeitas, entre aspas, e paraplégicas. Todas gritam hoje pela boca masculina, mas também estão presentes em corpos femininos que pensam e falam como bocas masculinas. Zanira vos fala nessa missão de fazer dos povos expurgados, povos libertados de todas as opressões que ainda torturam e matam almas muitas vezes, inúmeras vezes, femininas. Então, Kaliê, minha mãe, salve Zanira. Tô emocionada aqui, sem palavras. Eu chorei muito quando ela trouxe essa mensagem. Eu geralmente, antigamente, eu escrevia quando via mensagens assim. Aí, quando vem mensagens assim, meu coração começa a disparar, aquela coisa, eu começo a ficar meio mal. Quando o Martim geralmente está perto de mim. E aí eu peço, Martim, liga o gravador do celular. Nesse dia, o Martim tinha trabalhado até tarde da madrugada e estava dormindo. E eu digo, Jesus, agora não vai dar tempo, vou perder a mensagem, não vai dar tempo. E eu estava na frente do computador, ia começar a escrever, né, para hoje. E aí eu digo assim, vou digitar mesmo, vamos ver se vai dar certo. E eu fui digitando, chorando, digitando, chorando, digitando, chorando, e aí consegui. Mas é uma grande gratidão, irmã, uma gratidão essa vivência, né? Essa vivência espiritual, gratidão por tu ter cruzado o meu caminho. A gente vem trocando diversas mensagens. Eu tenho um afeto, uma coisa estranha e interessante, e não sei se estranha também, porque se a gente pensar em espiritualidade, a gente entende, né? Mas desde a primeira vez que tu falou comigo por mensagem, me soou uma coisa diferente. E eu comentei isso pro Martim, né? Pro pai Martim. Eu digo, amor, não sei, tem uma coisa quando eu falo com a Joana, e eu digo que eu vivo mais no lado de lá do que no lado de cá, né? Sempre foi assim comigo, desde criança. Então, a mediunidade é a 1000, assim. Isso não é uma vaidade, né? Para mim, por muito tempo, inclusive, foi um sofrimento porque eu não entendia, né? Hoje eu consigo compreender.
mas a minha sensação às vezes está mais lá do que cá, né? E eu acho que foi isso, acho que foi uma sensação muito espiritual, de encontro, assim, de reencontro. Eu disse isso pro Martim. É. Volta, Fê. Ai, 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 ela caiu bem na hora de se despedir. Vamos torcer que volte. Pra vocês também caiu, pessoal. Ó, voltou. Voltou. Ah, eu achei que tinha caído e já ia pedir socorro pro Martim. Até dei um grito aqui, amor, Socorro! socorro! Mas eu quero agradecer, viu? Agradecer, um grande abraço pro pai Benê também. Dizer, né, ratificar assim, esse carinho que a gente tem por vocês e agradecer imensamente assim o convite e a oportunidade, porque o teu convite tu nem imagina, mas foi um chamado, né, para eu retomar um trabalho que eu tinha começado há anos atrás e que eu tinha já escrito 30 páginas. E aí eu queimou o computador, e eu perdi o computador e eu abandonei aquilo, sabe? E aí, a partir do teu convite, eu retomei um trabalho que eu tinha para fazer bem importante e que a Zanira e a Pombagira Cigana Esmeralda, que é a dirigente espiritual, né, chefe da nossa casa, né, que inclusive foi ela que nos auxiliou na fundação da Casa de Amparo Amor Maior, né? Então, o compromisso que eu tenho com elas duas, né, foi reacendido a partir do teu convite. Então, muito obrigado de coração. Ai, que beleza. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Ah, sim. Ah, dá tempo de eu falar também. É recíproco, né, Fê? A gente quer te agradecer, né, muito. Tem uma conexão forte, com certeza, né? E nada nesse mundo é por acaso, né? Agradeço a Fernanda Martinelli também por ter falado de ti, né? Senão eu não teria te conhecido, né? Tem uma irmã muito assim especial. E muito bom, assim, foi muito forte. O pessoal está dizendo que uma hora foi pouco, né? Nós temos que de repente pensar em outra oportunidade aí, né? Para te continuar nos cutucando das questões sociais tão importantes, né? Vai ficar salvo, porque tem muitas pessoas que vão querer ou reassistir ou que não tiveram oportunidade, né? E eu tava tomando banho de ter vindo pra cá e eu tô nessa semana muito conectada com o povo cigano, né? Quinta-feira a gente fez a sessão interna, né? Porque nós estamos funcionando, mas tem a nossa sessão particular interna. E hoje eu vim pra cá de manhã, me conectei, foi forte. E nada é por acaso, né? Sabia que alguma coisa muito boa tava vindo e ainda pensei, olha só, vai vir a Fernanda falar de questões sociais em Umbanda no dia de mãe Egunitá, né? E não sabia que tu era filha dela. Eu sou filha de mãe Então, Egunitá. É uma coincidência feliz. Projetos aí, né? Vamos botar esses projetos aí a funcionar. Vamos fazer esse movimento, né? Vamos. E é uma gratidão imensa, né? Em nome de toda a família Flor de Aruanda, né? A gente agradece essa autoconvite que aqui as portas estão abertas para vocês quando tudo isso passar, né? É um presente que essa pandemia trouxe a cada mulher que está entrando na minha vida, assim, né? Então, é sem palavras mesmo, né? Foi muito forte, muito bom. E vamos pensar numa outra oportunidade aí, porque com aquele gostinho de quero ouvir mais. Oba, vamos sim, vamos sim. Para mim vai ser um grande prazer, né? E tu vai me ajudar muito, né? Nesses trabalhos que eu tenho aí para realizar, junto com a Zanira, junto com a Esmeralda. Eu preciso de ajuda, sabe? Porque tu vê, eu tô com 41 anos e a minha mediunidade se manifesta assim de uma maneira muito forte desde os meus 2 aninhos de idade, né? Então, foi uma fase bem diferente assim e sofrida para mim, porque a minha família toda era católica, mas sabe aqueles católicos que também não vão na igreja, mas que se dizem católico? É assim, né? Então, ninguém conseguia me explicar o que acontecia.
Então, por muito tempo, eu dizia assim, ou eu vou parar no amarelinho, ou eu vou pro espiritismo. Então, eu prefiro ir pro espiritismo. Na época, eu encontrei o espiritismo com 19 anos, né? E antes até, acho que eu tinha 17, 16 anos, né? Vai cair nosso tempo, Fê. Vai cair, eu ia contar já Instagram é bobalhão, ele nos corta. Vai precisar mais tempo mesmo. Eu amei conversar contigo, com todo esse povo, tá? Queremos mais. Beijo, axé.